Bom, pessoal, primeiramente sejam muito bem-vindos aí ao nosso último dia do Outubro Rosa, semana especial preparada pelos alunos e pelos professores aí da ESSA. Nós tivemos a oportunidade até aqui de conhecer várias palestras, todos com o mesmo tema, relacionado ao combate ao câncer de mama. E nesse momento nós iniciamos aí mais uma palestra falando um pouquinho sobre a medicina nuclear como método de auxílio no tratamento do câncer de mama. Então, eu passo a palavra agora para o professor Francisco de Assis. O professor ele vai estar conduzindo essa palestra conosco, trazendo aí uma visão interessante sobre como a medicina nuclear tem condição sim de ajudar no tratamento aí do câncer de mama. Então, professor, eu te agradeço por ter aceitado o convite de estar conosco e os momentos que se seguem a partir de agora são contigo. Ok, professor Luiz, muito obrigado pela assessoria, no suporte aí nessa plataforma de TI, ok? Agradecer ao professor Álvaro, ao professor Denis pelo convite, né? E agradecer a presença dos alunos, né? Da nossa rede da Escola ESSA, falar um pouquinho a respeito da medicina nuclear, minha área de atuação profissional, né? Minha especialidade, e como a medicina nuclear ela consegue auxiliar os pacientes com câncer de mama frente aos vários tratamentos que os médicos oncologistas no futuro pretendem dar a esses pacientes, ok? Então, vamos lá. Um pouquinho da minha história, né? Eu começo bem lá atrás, na área da medicina nuclear, no Hospital Sírio-Libanês, e aí, isso como técnico, né? E aí depois eu fui fazendo alguns cursos, né, voltado para a área, né? E atualmente eu sou graduando na área de pós-graduação em tomografia e também ressonância, pela EAD Plus, e fiz gestão em serviços de saúde, né, pela Uninove, e agora estamos aí, né, nessa pegada bem interessante para docência, né? Vamos ver o que a gente consegue aí no futuro, né? Eu começo a dizer que a medicina nuclear, né, quando nós vamos atender os pacientes, a gente tem que pensar qual que é o nosso público, né? E, basicamente, 80% dos pacientes em medicina nuclear são da área da oncologia. E aí eu trago para vocês um dado do INCA. O INCA sempre trabalha com biênio 2018 e 2019, né? E agora 2019 e 2020, ele traz esse número em relação ao câncer de mama, né? Então, para esse ano, serão acometidas 66.280 mulheres com o câncer de mama, diagnosticado com câncer de mama. Então, esse número, ele nos chama um pouco a atenção, porque isso reflete, né, nos serviços de diagnóstico por imagem, principalmente na área da oncologia, como a medicina nuclear e a radioterapia. Apenas para elencar para vocês a respeito do câncer de mama, né, o dado do INCA, ele traz como definição que é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama, e aí esse processo ele vai gerar, então, essas células anormais, essas células vão se multiplicar e vão formar aí o tumor, né? E só lembrando que existe vários tipos de câncer de mama, né? Então, existem várias formas em que esse câncer vai evoluir em uma paciente. Trago para vocês algumas patologias possíveis da mama. Então, nós temos as mastalgia, alguns tipos de cisto, doenças fibrocística, fibroadenomas mamários, né, infecções e alguns tipos de abscesso. E o nosso alvo hoje vai ser os distúrbios malignos da mama, né? Então, ou seja, os cânceres de mama. Algumas fases que vão anteceder dessa paciente ao nosso atendimento na medicina nuclear. Primeiramente, essa paciente ela vai ter algum tipo de sintoma ou algo que vai estar incomodando. E aí ela vai buscar uma profissional para relatar
né, esse desconforto. Certo? E dentro dessa conversa que o profissional médico vai ter com essa paciente, né, vai ser feita a história clínica com a anamnese, e aí vai ser elaborado um plano em que esse profissional, na sua grande maioria, vai solicitar alguns exames de diagnóstico, seja uma ultrassonografia, ou seja, uma mamografia. Na mamografia, né, essa paciente ela vai ser atendida e provavelmente, em algum momento, pode ser que exista a possibilidade de dar um diagnóstico normal, né, ou, na sua grande maioria, alguma área de grande interesse que esse médico oncologista, né, ele deve verificar com mais detalhe. E aí, uma outra possibilidade para afiançar, para melhorar esse prognóstico, é a solicitação de uma ultrassonografia, onde muitas vezes, na ultrassonografia, esse médico, esse profissional, ele vai determinar se aquela região de interesse é um cisto, é um nódulo mais denso, mais fibrodenso, ou seja, ele vai poder indicar qual o caminho que o oncologista são apenas nossa dinâmica. Nós trabalhamos basicamente com material radioativo na sua forma líquida. Nós vamos fazer um preparo, ou seja, nós vamos fazer uma marcação de um radiofármaco, nós chamamos de radiofármaco, portanto, é um agente radioativo que será extraído a partir desse gerador que nós recebemos incorporado, né, a um agente farmacológico, que no caso vai ser específico para cada parte do corpo. Eu trago aqui essa ilustração, onde nós mostramos que na medicina nuclear, nós atuamos em cintilografias para a área cerebral, nós fazemos cintilografias para a área da tireoide, para a área pulmonar, área cardíaca, acometidas com... Nós pensamos basicamente nas cintilografias para as pesquisas de metástase no corpo inteiro, principalmente na parte óssea. Então, veja, o fármaco que é extraído daquele gerador, ele vai ser incorporado a um agente específico. Esse agente específico, então, vai formar o radiofármaco, e aí nós vamos administrar, ou seja, introduzir esse radiofármaco diferente da convencional. Ela trabalha com a questão metabólica, fisiológica, porque a ação desse fármaco ela vai funcionar como um processo de chave e fechadura, e ela vai onde há uma maior incrementação, que nós chamamos, né, ou algum tipo de distúrbio. Então, como um processo de chave e fechadura. Aonde houver alguma lesão celular, o radiofármaco ele vai se ligar, principalmente sendo um fármaco específico, como, por exemplo, para pesquisa de metástase, ou para uma pesquisa de cintilografia renal, e assim sucessivamente. O que deve ficar bem claro é que para cada tipo de exame, eu preciso utilizar um radiofármaco ou um fármaco específico. Após a administração desse fármaco, em alguns momentos, esse paciente ele deve aguardar esse medicamento fazer efeito no seu corpo, e aí esse paciente passa a ser uma fonte de emissão radioativa, portanto,
todo o cuidado que o profissional da área da medicina nuclear deve ter em termos das radioproteção consigo e com todo o ambiente faz-se necessário. Então, esse paciente, ele emite uma energia, essa energia ela vai ser captada por esse equipamento, esse aqui é o nosso equipamento, nós chamamos de gama câmara, então é um detector de duas cabeças, e um outro detector simultâneo, tanto pela anterior quanto pela posterior. Esse é um dos objetivos que a medicina nuclear auxilia os médicos oncologistas quando essa paciente ela já tem um diagnóstico de um câncer de mama. Então, veja, nós precisamos fazer um rastreamento do corpo inteiro. Então, aqui é uma análise de toda a parte óssea do paciente, certo? Então, lembrando, simultaneamente eu faço aquisição pela anterior e pela posterior, e eu vou montando as imagens. O objetivo desse tipo de estudo é perceber se há ou não alguma área de metástase que foi, de uma certa forma, disseminada por aquele câncer de mama daquela paciente. Então, essa aqui é um estudo de um padrão normal que eu trago para vocês, para terem uma ideia do que é o esperado, que a gente sempre encontre, né, nessas pacientes. Mas, em alguns momentos, nós vamos encontrar esse tipo de padrão, que aí já é um padrão de múltiplas áreas de metástase, né? Então, quando nós encontramos esse tipo de padrão em paciente com várias lesões, a gente entende que o prognóstico de um paciente nessas condições é um pouco mais reduzido, né? Então, muitas vezes, os médicos na área da oncologia, eles não vão ter muitas alternativas para enfrentar esse tipo de tratamento, né? Além da mama pulmonar, hepática. A importância da cintilografia é para descrever, né, o estadiamento desse câncer de mama. Então, nós vamos descrever a localização, se há ou não alguma disseminação, e principalmente se houve ou não a chegar a afetar outros órgãos, né? Quando nós pensamos em algum tipo de tumor na cadeia de mama, né, a gente precisa lembrar também que essa região, e na verdade não é só essa região, se viermos aqui a outra ilustração, a gente vai perceber que cadeia linfática nós temos ao longo do corpo, né? Então, ela está espalhada pelo nosso corpo, que é como um mecanismo de defesa, né? E o que acontece? Em pensar que nessa região aqui, muito próximo, né, da área cardíaca, muito próximo da região pulmonar, muito próximo onde nós temos aqui vasos e cadeias linfáticas que vão levar sangue para a região cerebral, um acometimento a nível de um linfonodo, né, por uma célula tumoral, ele é muito prejudicial, né, e é muito preocupante. Então, na medicina nuclear, nós realizamos algumas imagens, alguns exames especificamente para a região da cadeia linfática.
por exemplo, estruturas de linfonodos disseminado principalmente pela região torácica. Indicação indicar que existe comprometimento deste linfonodo, né? E aí, lembrando que esses linfonodos estão interligados e disseminados, espalhados pelo nosso organismo, a probabilidade dessa paciente vir a desenvolver uma metástase, porque essa célula tumoral, entrando na cadeia linfática, ela vai percorrer todo o organismo dessa paciente. E ela pode se alojar em algum órgão específico, como, por exemplo, fígado, ou até mesmo rim, ou até mesmo pulmão, e até mesmo a parte cerebral. Então, na medicina nuclear, nós realizamos esse tipo de exame. O paciente, um dia antes de estar com a sua cirurgia programada, ela vai até o departamento de medicina nuclear para a realização desse tipo de exame, e nós marcamos na pele do paciente a localização deste gânglio, dessa cadeia linfática aqui, na pele do paciente. E esse paciente, ao chegar na data da sua cirurgia, sempre lembrando que é um dia antes, porque nós marcamos com caneta, né, e por conta disso pode haver até mesmo algum tipo de borramento, né? Então, esse paciente, ela e identificamos, né, um isótopo radioativo com um corante, que é a cor ao redor da área tumoral dessa paciente. No dia seguinte, essa paciente, ao ir para o centro cirúrgico, o médico visualmente já vai ter a indicação dos linfonodos que estão afetados pelas células tumorais. E aí ele vai fazer a retirada dessa cadeia linfática, preservando aí e melhorando o prognóstico dessa paciente, né? Então, são algumas possibilidades onde a medicina nuclear ela pode atuar beneficiando essa paciente, melhorando o seu prognóstico e também auxiliando o médico, tanto o oncologista quanto o radioterapeuta. Existe uma possibilidade de o médico utilizar no centro cirúrgico um equipamento que a medicina nuclear, na sua grande maioria, disponibiliza, que é o Gamma Probe. Ele vai funcionar como um contador, né? E, na verdade, ele vai absorver apenas e medir apenas o nível ou a presença de um agente radioativo. Então, veja, qual que é a ideia? Ao administrar o radioisótopo ou o traçador radioativo, essa célula tumoral, ao, de uma certa forma, afetar algum tipo de linfonodo, né? Quando o médico faz a incisão, né, ou seja, a abertura do campo para a retirada do tumor e também para o esvaziamento axilar, ele pode medir a quantidade. Então, percebam que aqui eu tenho um nível de radiação em um determinado linfonodo. Então, ele pode ter a certeza que apenas esse linfonodo dessa cadeia, por exemplo, daquelas diversas cadeias que existem, principalmente axilar e também aqui na região cervical, pode ou não estar comprometida. Então, essa é uma outra possibilidade, né, onde a atuação da medicina nuclear se faz possível para que esse médico tenha, então, essa confiabilidade
buscando a certeza dos acometimentos dessa cadeia linfática. A gente precisa de entender que muitas vezes essas pacientes com um câncer de mama, quando ela já faz o processo de cirurgia, portanto, eu trago aqui uma paciente que fez uma mastectomia total, então ela teve a retirada da sua mama esquerda por completo, ou muitas vezes o médico pode fazer uma quadrantectomia, tirar apenas o quadrante que está afetado, né? Mas no caso aqui é uma paciente que fez uma mastectomia total e após a cirurgia essa paciente começa a desenvolver um processo de linfedema. Então veja, houve um acúmulo de líquido, ou seja, do sistema linfático, não há uma drenagem, né, por conta do processo cirúrgico aqui. Então, há um acúmulo de líquido no membro esquerdo, do mesmo lado da cirurgia. Isso acontece com grande probabilidade em algumas pacientes. E aí, o que acontece? Na medicina nuclear, nós precisamos atuar nessa paciente e saber qual que é o trajeto, né, ou aonde é que está a obstrução desse sistema linfático, e o médico vai tentar, em algum momento, ou reavaliar esse processo de cirurgia, ou muitas vezes ele precisa indicar essa paciente para algum tratamento, por exemplo, como uma drenagem. Mas lembrando que esse padrão aqui, uma vez que isso acontece, esse tipo de linfedema, dificilmente ele tem uma regressão. Tá? Então, aqui é o mesmo caso, só que nesse caso a paciente ela fez então uma mastectomia total na sua mama direita. E aqui a mesma coisa, né? Esse aqui é a linfoscintilografia de membros superiores. Então, para este caso de estudo, o que acontece? Nós administramos o radiofármaco na região das mãos, entre as digitais do paciente, de ambos os lados, e aí a ideia é percorrer, ver o trajeto que esse radiofármaco faz na região do sistema linfático do membros superiores, portanto, esquerdo e direito. E nesse caso a gente percebe que essa paciente ela tem um comprometimento do sistema linfático do lado esquerdo, porque eu não consigo visualizar o trajeto do radiofármaco nas primeiras imagens e também nas últimas imagens, né? Ou seja, esse tipo de exame eu faço ao longo de um período de tempo. Eu inicio com 15 minutos de aquisição de imagem, eu faço uma imagem Vou entrar ao vivo. com 15 minutos, 30 minutos do seu processo mais atual, né, é quando nós falamos da PET scan ou do PET-CT, que são imagens onde o equipamento
Oi, Francisco, tudo bem? Da medicina, ou que eu tenho uma imagem de um PET scan de mama, a área de interesse demonstrada é na mama esquerda. Quando eu faço a imagem pela tomografia, eu não consigo visualizar de uma certa forma essa sua fusão das imagens, a sobreposição dessas imagens, eu verifico exatamente qual é a área de interesse e, principalmente, qual é a área ativa, né? O radiofármaco, ele vai me indicar exatamente exato na radioterapia, onde nós vamos fazer, então, a diminuição ou a erradicação dessa paciente. Usando-se da medicina nuclear como uma imagem metabólica, isso facilita muito na programação da radioterapia. Aqui eu trago a informação de que, através da imagem PET, eu consigo fazer uma quantificação, uma análise semi-quantitativa, onde existem alguns valores, e esses valores vão me indicar se o risco de malignidade ele é alto, então, de acordo com o nuclear, onde eu faço uma área de ROI de interesse, e essa área, eu consigo, né, o grau de risco de malignidade. E isso o médico nuclear, ele avalia e ele vai elaborar no laudo do paciente. Então, quando essa paciente for de retorno ao seu oncologista, ele já vai saber qual que é o grau de malignidade daquela área de interesse. Eu trago aqui duas imagens, né, para que a gente possa entender esse processo da PET-CT, da PET-scan, nos processos de radioterapia, porque quando eu tenho padrão de imagem de uma paciente com câncer de mama, nessas condições onde eu tenho múltiplas áreas de metástase, terapia para essa paciente, ele começa a diminuir, né? Porque com certeza já há, além do comprometimento ósseo, existe comprometimento, por exemplo, em áreas provavelmente aqui áreas de intestino, áreas gástricas. Então veja, coluna, região de coluna, né? Então esse padrão de imagem para nós é muito triste, é muito ruim, né? Muitas vezes os pacientes que vêm para a medicina nuclear, na sua grande maioria, eles se encontram dentro desse padrão, porque o diagnóstico que foi feito muito tardiamente, principalmente porque nós trabalhamos muito com pacientes do SUS, né? Então, existe um pouco essa dificuldade de fazer uma triagem de uma forma mais prévia e iniciar logo um tratamento, né? Então, quando a gente pega um paciente nessas condições de multimeta, é muito complicado, né? A gente fica muito sensibilizado. Aqui eu já trago um PET scan onde todas as áreas de interesse estão livres, né?
isentas de qualquer tipo de nodulação ou de metástase. Então, esse tipo de paciente é um paciente que tem um ótimo prognóstico, né? Então, coloquei aqui pela seta, significa que está perfeito, né? Ou seja, um padrão de exame normal. E como que exatamente, né, os exames da medicina nuclear, todos esses exames aos quais eu trouxe para vocês, de uma certa forma vão auxiliar na medicina nuclear. Elas vão auxiliar os médicos, né, radioterapeuta, em um controle menor de dose. Então, é aquilo que eu falei anteriormente. Na radioterapia, vai ser feito a análise, né, quantitativa para saber qual é a quantidade de radiação que vão ser os campos, né, os campos de entrada, médicos tenham a ideia real, né, a mensuração real desse volume, em termos da sua quantificação metabólica, e aí eles podem ofertar sempre uma menor dose. A PET-CT, ela também, e os exames da medicina nuclear, eles vão diferenciar se esse volume encontrado, né, nesses diversos métodos de imagem, eles estão ativos ou se estão fibrosados, né? Então, quando é algo que já está fibrosado, então não é algo, a gente entende que não é algo de malignidade, tá certo? Ao passo que, se for esse tumor ativo, então, lembrando que essas células vão estar sempre em constante multiplicação. E eles vão aumentar a taxa de certificação em relação a esse volume a ser tratado. Então, sempre a gente vai pensar que, na radioterapia, o objetivo que os métodos de imagem vão oferecer para os radioterapeutas é fazer com que a dose seja menor e que a gente afete menos os órgãos de riscos, que são esses órgãos que estão próximos, né, da área tumoral. Pensando, por exemplo, no campo mamário dessa paciente, campus pulmonar, região cervical, né? Então, sempre oferecer a menor quantidade de dose para essas pacientes. E sempre, né, a gente sempre pede para que os colaboradores lá na unidade de medicina nuclear, nós somos uma equipe multi, né, e nós sempre temos as nossas reuniões e nas conversas, a gente sempre foca na questão da empatia, né, porque esse paciente, ele já vem com um processo, e ao ter o diagnóstico, né, ela praticamente já perde o seu chão, então precisa de toda uma estrutura psicológica, e é muito importante que nós, profissionais da saúde, quando em atendimento, né, criamos essa questão da empatia, né, justamente por conta dessas dificuldades que essas pacientes vão ter ao longo do processo. Quando é um prognóstico bom, então fica muito mais fácil, né? Às vezes, o próprio paciente ele já tem um pouco mais de ânimo, né, em saber disso. Porém, quando, na sua grande maioria, o prognóstico não é tão favorável assim, aí sim é que vai entrar muito mais esse nosso comprometimento de tentar segurar na mão e tentar fazer com que essa paciente realmente vá para frente, né? Consiga realmente suportar e superar essa fase difícil, né? Deixar aqui a minha mensagem, né, de que a gente deve acreditar sempre, e a maior prova do amor que podemos oferecer ao mundo, né, é essa questão da empatia, essa questão de nós acreditarmos de que podemos fazer, sim, um atendimento diferenciado, né?
alunos da radiologia, né, e demais áreas de saúde sempre ter em mente de que a gente pode fazer a diferença, né? É muito importante a gente ter esse paciente e tentar fazer o melhor possível dentro da nossa equipe. Tá ok? Tudo bem, professor? Obrigado pela palestra. A gente está com um pouquinho de delay na sua voz, mas Pois não? acho que está dando para entender legal. E tem algumas perguntas que chegaram para a gente aqui, e aí eu queria fazê-las contigo, e depois a gente já pode fazer as considerações finais. A primeira pergunta é: o exame radiológico pode determinar qual tipo de tumor a paciente tem? Essa é a primeira. Então, professor, o que acontece é que, assim, exames de imagem, né, eles não vão, por exemplo, diagnosticar ou determinar o tipo de tumor. O exame específico para isso, né, é o anatomopatológico. Através do exame Professor, o senhor pode apertar microscópico, né, o botão de desse novo de tecido compartilhar a tumoral, tela aí para sim poder o tirar a tela. médico responsável, ele vai determinar qual tipo de tumor essa paciente tem. Perfeito, agora está ótimo. Entendeu? Segunda pergunta, professor. Os técnicos da medicina nuclear fazem a administração de radiofármacos? Como é que funciona isso? Não. Como eu falei, a medicina nuclear ela é uma modalidade em que há uma equipe multi. Então, nós temos o médico nuclear, nós temos o físico nuclear, nós temos o radiofarmacêutico, tá? Nós temos a equipe técnica composta por técnicos, tecnólogos, enfermeiros, né? Então, o que nós fazemos? O farmacêutico, ele faz o preparo, ele faz a manipulação desse radiofármaco. Nós, da parte técnicas, de acordo com o exame e com a solicitação médica, nós vamos solicitar ao esse farmacêutico que retire a dose correta para o determinado exame que nós vamos fazer. E quem vai administrar é a equipe de enfermagem, composta por o enfermeiro ou os técnicos de enfermagem. São eles que administram os radiofármacos na medicina nuclear. Certo, professor. E a nossa última pergunta. A medicina nuclear é mais importante do que os outros métodos? Não, né? Eu sempre costumo dizer que a medicina nuclear, ela, assim como qualquer uma outra modalidade de diagnóstico por imagem, elas se completam, né? Eu não posso e jamais vou dizer que a minha especialidade de medicina nuclear ela é mais importante que a tomografia, que a ressonância. Cada um dentro do seu espaço, né? E de acordo com a necessidade daquela patologia. Muitas vezes, uma patologia eu consigo visualizar num processo simples de radiografia convencional e muitas vezes eu não consigo visualizar numa ressonância, né? Ou vice-versa. Então, eu sempre digo que a medicina nuclear, assim como qualquer uma outra modalidade, elas se completam, elas acabam se interligando. Professor, mais uma pergunta. Os radiofármacos, depois que aplicados na paciente, ela começa a emitir radiação? Ela tem um período em que ela fica disseminando radiação após o exame? Sim. A partir do momento que a dose administrada foi executada, esse paciente ele passa a ser, então, uma fonte de emissão
de radiação, tá? Esse paciente, ele geralmente deve ficar separado dos demais pacientes que não emitem radiação, portanto, a medicina nuclear, ela tem que ter um espaço físico para que esses pacientes, ou seja, uma recepção apenas para os pacientes injetados, que nós chamamos. Nesse local, só ficam, então, esses pacientes por conta disso, porque eles vão estar emitindo radiação entre si, né, por conta de ser diversos exames que nós realizamos no mesmo dia. Inclusive, não há a presença de acompanhantes, né, nesse espaço. Esse espaço é apenas para os pacientes que estão injetados, né, ou que receberam qualquer tipo de radiofármaco. Professor, última pergunta. Sobre o sistema imunológico do paciente, após uma dosagem alta de radiação, esse sistema imunológico ele fica abalado? Existe um desvio aí das suas funções? Ou isso é recuperável aí com o tempo? Pois não? Sim. O radiofármaco, na verdade, né, professor, ele tem uma durabilidade, o que nós chamamos de meia-vida, né? Na grande maioria, os isótopos radioativos da medicina nuclear, principalmente para os processos tumorais de câncer de mama, ele tem uma meia-vida de 6 horas. Tá? Esse é o ponto número 1. Segundo, é que a dosagem que nós utilizamos é uma dose muito, tá? Né? Está na corrente circulatória do paciente, ele vai sendo eliminado via excreção urinária. Então, esse processo de eliminação desse radioisótopo, ele é muito rápido, tá? Por conta desses fatores, dose baixa, tempo de durabilidade ou tempo de meia-vida também relativamente curto, que é o necessário para que a gente possa produzir as imagens de boa qualidade, né? E principalmente essa questão da dose. Agora, lembrando que, na sua grande maioria, os pacientes da medicina nuclear, 80% são pacientes oncológicos. Então, se são pacientes oncológicos, a gente já pressupõe que o sistema imunológico desses pacientes, na sua grande maioria, em algum momento vai estar abalado. Mas já é previsível, né? Ou seja, ele não vai, de uma certa forma, ou para que a pessoa entenda, ele não vai piorar a partir do momento que ele recebe esse material radioativo, tá? Mas, de qualquer forma, esse material vai ser eliminado o mais rápido possível e não vai haver prejuízo nessa questão. Lógico, se a gente pensar, por exemplo, e já houve casos, né, de paciente estar internado e 2 dias anteriores ela receber uma alta dosagem na radioterapia, de fazer um TBI, que é a radioterapia de corpo total, para um transplante de medula, né? E aí, nesse caso, o sistema imunológico dessa paciente, era uma criança, estava completamente baixo. Só que houve uma intercorrência entre esses 2 dias de aplicação de TBI, e a paciente começou a apresentar um sangramento, né? Sangramento de fezes. E aí, nós temos um exame na medicina nuclear, que é a pesquisa de sangue oculto em fezes, onde nós administramos o mesmo tipo de radiofármaco, né? Porém, com uma dosagem sempre calculada, tá certo? E aí nós ficamos naquela situação. Ela já estava com o sistema imunológico baixa por conta de ter feito, né, esse processo, tá? Ela ia receber, né, um período de 3 dias após a
TBI, a infusão de células do transplante de medula, mas estava apresentando esse sangramento. E os médicos decidiram que, em questão do risco-benefício, que a utilização da medicina nuclear seria favorável, né, para que localizasse o ponto de sangramento dessa paciente e aí, dessa forma, tentar sanar esse problema. E aí foi feito. Mas os médicos, tanto oncologistas quanto os radiobiologistas, eles afiançaram de que, nesse caso, não haveria, assim, um agravante maior do que o que já estava ocorrendo, ok? Professor, a gente agradece a sua participação, agradece a palestra, foram momentos muito interessantes, nós estamos aí só foi chegando junto conosco. Consegui responder, professor? Consigo responder perfeitamente, a gente não tem mais nenhuma pergunta, então eu te agradeço e convido vocês todos a participarem conosco aí às 20 horas, com a palestra da professora Marina, ela já está aqui com a gente também. E às 20 horas a gente retorna aqui com outro assunto, que é tratando aí sobre as anomalias da mama. Tá bom, professor? Mais uma vez te agradeço pela participação e a gente fica à disposição de vocês. Em breve nós disponibilizamos a gravação dessa palestra também para vocês, tá bom? Sucesso, professor, e muito obrigado. Parabéns, professor! Mestre Francisco!